estou aqui mais uma vez. Meu nome é Marco Cavalcante, eu sou médico especialista em ginecologia e obstetrícia e formado em medicina reprodutiva nos Estados Unidos. No vídeo anterior, eu falei para vocês aqui sobre a primeira consulta, o que deve ser pesquisado na primeira consulta de maneira mais simples, porque a intenção aqui não é ensinar a reprodução humana, e sim dar uma orientação para que médicos, mesmo que não sejam da área, consigam atender a primeira consulta nos casais inférteis, e caso eles descubram que tem alguma coisa que eles não conseguem resolver, então eles encaminham para o médico da área de reprodução humana que tem no mundo inteiro, em cada cidade, em cada centro. Nós temos um site chamado testedefertilidade.com.br, testedefertilidade.com.br, é tudo juntinho, e lá nós oferecemos testes gratuitos que dão probabilidades das causas da infertilidade, se tem endometriose, calcula a ovulação, sabe a data do parto, mostra como é a gestação em semanas e como está o bebê dentro do útero, faz cálculo da menopausa, e tem artigos, a gente chama Saúde e Bem-Estar, que são artigos bem interessantes, que toda semana nós produzimos 2 artigos e vocês podem ler e compartilhar. Basta entrar lá no site testedefertilidade.com.br e se cadastrar na newsletter. Bom, hoje vou falar sobre, eu falei para você no meu vídeo anterior, sobre as 4 investigações que devem ser feitas no casal que nos procura. Primeiro, como é que está a ovulação, se menstrua, está ovulando, se menstrua regularmente porque está ovulando, não precisa se preocupar. Segundo, como é que está o espermograma. Terceiro, como é que estão as trompas. E quarto, se tem endometriose. Vou falar hoje sobre a parte de como está o espermograma. Um espermograma é feito em qualquer lugar basta ter um microscópio com uma lâmina e você consegue ter um acesso ao espermograma. Mas eu vou falar para vocês aqui agora, assim, algumas características do esperma normal. Nós, homens, somos diferentes das mulheres. Nós não nascemos com nenhuma célula germinativa para a reprodução, que é o espermatozoide. Nascemos com 0. Depois dos 12, 13, 14 anos, começamos a produzir espermatozoide e nunca mais paramos de produzir. A mulher, ao contrário, nasce já com seus óvulos. Ela nasce em torno de 2 milhões, mas quando era na fase intrauterina tinha em torno de 17 a 20 milhões. Perde isso até do 5º ao 9º mês, quando nasce com 2 milhões. Depois que menstrua pela primeira vez, se for em torno de 11 anos de idade, ela tem 600 mil espermatozoides, ou 600 mil óvulos nos seus ovários, e começa a gastar isso em torno de 420 vezes, que corresponde aos ciclos que ela vai ter durante a sua vida, entre a primeira menstruação, que é a menarca, e a menopausa, que é a última menstruação. Nós homens não, nós homens produzimos espermatozoides todos o momento, né? A partir da puberdade. Só que esse espermatozoide tem um período médio de vida de 72 dias, 2 meses e meio mais ou menos, desculpe. Então esses 2 meses e meio nós vamos ter espermatozoides que foram gerados agora e outros que estão acabando a sua vida. Por isso isso altera a qualidade desse espermatozoide. Mas como todos os dias novos são formados, então no espermograma normal nós temos que ter pelo menos 15 milhões de espermatozoides por 1 ml. E qual é a produção mínima de sêmen, volume que nós temos que colocar? Em torno de 1 ml e meio, 1,5 ml. Então estou dizendo assim, se são 15 milhões que tem que ter em 1 ml, 1 ml e meio, 15 milhões, mais 7 milhões e meio. Dá 2 milhões e meio no volume do sêmen total de espermatozoides que devem conter no espermograma normal, mínimo normal. Esse espermatozoide, ele tem que ter não só a quantidade dele, sim, mas a qualidade dele. E tem que ter um mínimo de 32%, em torno de 5 milhões por ml, que estejam normais. Por quê? Nós temos 4 tipos de espermatozoides, que é o tipo A, o B, o C e o D. O tipo A é aquele que nada reto sem desviar. O tipo B, aquele que nada sem direção, pode voltar e vai, mas ele se desloca. O tipo C, ele se mexe, não sai do lugar, e o tipo D, ele é parado. Então, para a reprodução espontânea, nem tipo C, que é o que se mexe, não sai do lugar, nem o tipo D serve. Mas o tipo B e o tipo A serve. Então, nós chamamos esse tipo A e B de espermatozoide com movimentos direcionais, né? Ou seja, eles têm um deslocamento, tem uma direção, só que um é retilíneo e o outro faz os desvios. Qual é o pH
que o sêmen deve ter? O sêmen não é o espermatozoide, tá? O sêmen é o veículo que eles nadam. Homens que fazem vasectomia têm sêmen, mas não têm espermatozoide. Então, o sêmen é um líquido que é o veículo. Então, qual é o pH desse sêmen que deve estar? Entre 7,2 e 8. Esse é o normal. Tudo aquilo que tiver acima de 8 ou abaixo de 7,2 está mais ácido abaixo de 7,2 e mais básico acima de 8. Quanto mais se distancia dessas margens de segurança, mais problemas vamos ter com o espermatozoide que tiver nesse sêmen, que eles vão ficar com motilidade diminuída até chegar a um ponto que eles ficam imóveis. Sêmen com pH em torno de 9, em torno de 6,5, ele imobiliza o espermatozoide. E se isso persistir, eles matam os espermatozoides. Existe um teste que a gente faz no espermograma para saber se estão vivos ou não, que é o teste de eosina nigrosina, uma coloração que se faz para saber se estão vivos ou se estão apenas imóveis ou se estão mortos, né? Porque ele pode estar imóvel vivo ou imóvel morto. Tudo isso tem interesse na reprodução humana, porque se tiver tudo imóvel, mas estiver vivo, pode fazer o ICSI, que é pegar um espermatozoide só e injetar dentro de um óvulo. Com uma microcâmerazinha, que chama micromanipulador, a gente vai lá e injeta. Mas se tiver imóveis, todos mortos, aí não há condição de fazer a reprodução assistida. Bom, eu falei para vocês que o pH do sêmen é entre 7,2 a 8. E o da vagina? Em torno de 4,5. Varia com o mês, mas na época da ovulação, escorre um muco que sai do colo do útero e lava a vagina. E tem a finalidade de diminuir essa acidez da vagina para que o espermatozoide consiga sobreviver. Mas jamais esse pH será o pH ideal para o espermatozoide. Então eles têm que fugir da vagina. Ou seja, quando entra na vagina, o sêmen tem uma forma de geleia, uma consistência gelatinosa. Para que isso? Para quando chega na vagina, lá no final da vagina, ele cole, fique lá. Porque se ele tiver liquefeito, quando o pênis for retirado após o ato sexual, ele escorre todo de volta para cá. E aquela concentração que nós temos que ter de no mínimo 5 milhões de espermatozoides viáveis, tipo A e B, não vai ter porque eles escorrem. E é importante que tenha um mínimo, porque esse mínimo é que vai garantir, vocês vão ver agora adiante, que o espermatozoide ele tem uma odisseia para ele chegar no seu alvo. Qual odisseia? A primeira coisa que ele tem que ter, vencer a acidez da vagina. Todo mundo corre dali e esse muco cervical tem um fator importantíssimo. Por quê? Porque ele é o caminho dos espermatozoides de fugir da vagina. Mas só que esse muco cervical é uma correnteza ao contrário. Vem saindo do colo do útero e vai para a vagina. Então, além do pH que está ruim, tem que vencer essa correnteza ao contrário. Eu comparo isso ao fenômeno da piracema. Os peixes, o salmão, só conseguem vencer a correnteza se forem os fortes. Eles nadam contra a correnteza para chegar lá em cima. A mesma coisa são os espermatozoides. Então, já é um motivo para eliminar vários espermatozoides, né? O pH e essa correnteza ao contrário. Quando finalmente eles chegam no colo do útero, que entram nas criptas, aquelas árvores da vida, o colo do útero tem umas cavernas que eles, para fugir dessa correnteza, eles vão lá e vão se capacitar, vão sofrer uma reação na sua cabeça para poder se dirigir até o óvulo que está lá na trompa, lá em cima, a distância é enorme. Então tem mais um desafio, percorrer uma distância enorme para chegar até o óvulo. Só que vocês sabiam que o espermatozoide, o mais rápido, ele percorre uma distância igual ao Usain Bolt, ou seja, em torno de 10 segundos, né, eles percorrem uma distância na velocidade do Usain Bolt. Então, eles são muito rápidos para chegarem até o óvulo. E aí, a gente faz essa medida da distância com relação ao tamanho do espermatozoide, que ele é microscópico, né? Então, faz uma progressão para saber quantos do seu tamanho ele vai ter que percorrer, e isso se compara a 100 metros que o Usain Bolt faz 100 metros em 10 segundos. Claro que em dimensões diferentes, mas é a mesma velocidade. E aí, quando ele chega perto da entrada do útero, sai do colo do útero, estava lá se capacitando, e vai entrar na cavidade uterina, ele começa a encontrar um outro desafio enorme, que são os macrófagos. Macro quer dizer grande, fagos que comem, são células gigantes que comem. E qual é a finalidade dos macrófagos? Nos defender contra agentes agressores.
Ué, o espermatozoide é um agente agressor? É. O espermatozoide não é um agente agressor, é um agente estranho. Então, ele não reconhece como da mulher e começa, então, a comer os espermatozoides. E aí, mais uma batalha para chegar até o óvulo. Então, eu digo, comparo sempre o seguinte, muita sardinha, pouca baleia, as sardinhas escapam. Muita baleia, pouca sardinha, a sardinha não escapa. Então, tem que ter muitos espermatozoides para fugir dessas baleias, que são os macrófagos, que estão comendo os espermatozoides. E eles correm. Acha-se que em torno de 100 mil a 500 mil deve chegar perto do óvulo, que está lá na tromba para poder ser fertilizado. Então, se esses 100 mil conseguir, 500 mil estiver perto do óvulo, a chance de fertilizá-lo é muito grande. Qual a chance disso acontecer na mulher? Isso varia de acordo com a idade. Aos 20 anos, a chance disso acontecer é de 60%. Aos 40 anos, a chance disso acontecer é de 5%. Então, entre 20 e 40 anos de idade, sai de 60% para 5%. Há uma queda em função de vários fatores que depois a gente vai falar para vocês. Então, ao concluir aqui para vocês essa explanação para leigos, né, não é para médicos, estou falando não para leigos, é para vocês entenderem como acontece o processo da reprodução. Atingindo o óvulo, esse 100 a 500 mil, um só vai penetrar, e ao penetrar, forma-se um embrião, começa a se dividir, 5 dias fica na trompa, trafegando na trompa, existem uns cílios na trompa que ficam fazendo um movimento como aqueles animais, animais subaquáticos que fazem aqueles cílios para poder que ele passe por, né? E vai chegar no 5º dia, cai no útero, então forma de blastocisto, existe uma casca no embrião, essa casca se rompe, chama-se hatching, e ele sai e agarra no endométrio. É assim que eu, que estou aqui falando para vocês que estão aí me ouvindo, fomos gerados. Se não for de proveta, né? Ou fecundação in vitro. Aí foi feito numa incubadora. Um abraço para vocês, um prazer estar aqui, até a volta.